Bom, nós vamos falar agora sobre análise de regressão, né? E algumas definições, a parte mais teórica e os conceitos, né? A análise de regressão, a gente costuma dizer que é uma maneira de você classificar matematicamente quais variáveis têm um impacto, né? É, ela visa responder algumas perguntas. Quais os fatores que mais importam? O que nós podemos ignorar? Como esses fatores interagem uns com os outros, né? Então aqui vocês veem que nós temos uma reta, né? Nós temos a nossa variável y, que é função de uma constante mais uma variável x. Seria a equação da reta. Então o que a análise de regressão vai fazer? Ela vai mostrar para você como a variável y se relaciona com a variável x. Nós chamamos a variável y de dependente e a variável x de independente, né? Eu vou dar aqui o passo a passo teórico para análise de regressão, que foi um passo a passo que eu fiz para poder interpretar melhor os dados, saber interpretar os dados. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Algo que é importante falar é a diferença entre erro, resíduo e falta de ajuste. Então vamos supor que eu tenho um conjunto de pontos e eu fiz aqui uma reta média aqui nesses pontos, olha, a vermelha. Então eu tenho, por exemplo, o que é o meu resíduo? É o meu valor individual, né, aquele ponto, menos o valor previsto. Ou seja, esse yi ele faz parte de um conjunto de pontos em que essa reta ela vai passar por esse conjunto de pontos. Obviamente, essa relação não é nunca 100%, ou seja, ela nunca vai conseguir ultrapassar todos os valores de y, né? Alguns valores vão ficar aqui ao redor da nossa reta. Então, esse resíduo é um valor de y individual menos o valor previsto, ok? O meu erro, qual é o meu erro? O meu erro, a definição é o valor previsto dividido pelo valor médio. O que é o valor médio? Eu somei todos os valores da minha variável y e fiz a média, né? E o ajuste, o que a gente chama da falta de ajuste, nada mais é do que o meu valor médio, né, menos o meu valor previsto. Significa o quê? O meu modelo é ajustado, o meu modelo está ajustado, ou seja, qual é a diferença que tem entre o valor que eu previ e o meu valor médio. E aí a gente chama isso de falta de ajuste. Bom, nós vamos falar aqui agora um modelo, as suposições do modelo da regressão linear, né? Aqui vocês têm toda a parte teórica. Eu vou pular um pouquinho isso aqui para tentar explicar de uma maneira mais palpável. Qual é o meu modelo estatístico? Y, né? Ou seja, a minha variável dependente é uma constante, mais outra constante vezes x1, x2, x1 vezes x2, aqui a gente tem a relação, né, x1 vezes x2, e mais um erro, né, que é o erro justamente pelo fato da minha reta, né, não coincidir com todos os pontos. Qual é a minha condição hipótese nula? A minha hipótese nula, isso aqui é interessante, que o meu coeficiente é igual a zero. Significa o quê? O que a gente pode extrair disso? Se o meu coeficiente for igual a zero, ou beta 1, beta 2, beta 3, significa que eu não tenho essa relação. Ou seja, se o beta 1 for igual a zero, né, eu não vou ter essa relação. Essa relação ela não é significativa. Então, qual é a hipótese nula? Para um valor de P calculado maior que 0,05, eu vou dizer que os fatores não são significativos. Então, eu vou ter um P calculado para o beta 1, para o beta 2 e para o beta 3. Né? Nós vamos ver no exemplo como que isso se dá.
Aonde eu olho primeiro? Eu olho sempre a interação. Porque se a interação já for significativa, significa que eu não posso mais olhar individualmente. Ok? Então eu vou olhar a interação. Beta 3, qual é o valor de P para beta 3? O modelo vai calcular. É maior que 0,05? Então a interação não é significativa. Qual é o valor de P para beta 2? É maior que 0,05? Então o beta 2 não é significativo. E o beta 1 a mesma coisa. Se o valor de P for menor que 0,05, significa que cada coeficiente que der o valor de P menor que 0,05 é significativo. Ou seja, eu vou poder usar esse coeficiente no meu modelo. Bom, os resíduos, né, que eles são calculados, no caso nós vamos, já falamos um pouco disso na nova, né, que é basicamente como nós vimos, vou até voltar aqui ao slide anterior, né? O resíduo é o valor individual menos o valor previsto. Então aqui eu tenho minha reta, né? Qual seria o resíduo desse ponto aqui com relação a esse ponto? Seria esse ponto menos esse valor aqui calculado em função da minha equação. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto importante. Probabilidade. Nós já vimos isso em ANOVA. Ou seja, os meus resíduos têm que ser normais. Essas são as condições, né, de resíduos que nós estamos vendo e vamos ver mais adiante para validarmos a análise de regressão. Ok? Então, P maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese que eles são normais. Bom, homocedasticidade significa homo, iguais, cedasticidade, varianças homogêneas. Então nós temos aqui que vocês veem que nós temos variações homogêneas, diferente daqui, ó. Veja, você tem variações homogêneas, aqui você não tem. Então a gente diz que esse modelo é heterocedástico. E aí, simplesmente, se as varianças não são homogêneas, esse modelo não pode ser validado. Ele tem que satisfazer todas as condições. Esse é o grande desafio da análise de regressão. Um outro ponto que o Software Action ele nos informa, esse teste de homocedasticidade que nós vimos aqui, né, ele faz isso, ele quantifica. Então, qual que é a minha hipótese nula? A minha hipótese nula é que as variâncias são iguais. Qual é a minha hipótese alternativa? É que pelo menos uma delas é diferente. Ele aplica o teste de Breuch-Pagan para amostras pequenas e Goldfeld para amostras grandes. Ele já quantifica, ele vem com número. Então, quando nós rodarmos toda a nossa análise de regressão pelo Software Action, ele vai calcular um valor de P, tanto para Pagan quanto para Goldfeld. Se ele achar que a amostra é pequena, muito pequena, ele pode não calcular, não informar o Goldfeld e vai te dar um valor de P. Se o P é maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula de que as variâncias são iguais. Ou seja, né, ele quantifica. Essa é uma grande vantagem, porque na nova nós vimos que você tem um gráfico, mas muitas vezes o gráfico pode enganar um pouquinho. Né? Então, ele quantificando isso, não tem como errar. Bom, um outro teste que ele faz é o diagnóstico de independência, ou seja, aquele resíduos vezes ordem de coleta. Lembram? Ele tem que ser aleatório, assim como a análise de variância. Mas ele faz isso, ele aplica o teste de Durbin-Watson. Né? O que significa isso? Então, qual é a minha hipótese nula? Minha hipótese nula é que o coeficiente de correlação é igual a zero. Bom, se o coeficiente de correlação é igual a zero, significa que eu não tenho uma correlação, significa que elas são independentes. Né? Então, ele vem e calcula um valor de P. Se P é maior que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, mais uma vez, você não fica somente em função do gráfico. Ele quantifica isso para você ter uma avaliação também numérica. Então aqui, por exemplo, né, um diagnóstico de independência, e aqui vocês têm uma autocorrelação dos resíduos.
né? Negativa ou positiva. Bom, e um outro detalhe que nós temos que ver é o teste de falta de ajuste, alguns chamam de lack of fit. O que ele vai te dizer? Ele vai te dizer se o modelo está ajustado, ou seja, se aquele modelo linear, por exemplo, se você escolher um modelo linear, ele é adequado, ou se ele não é adequado. Vejam aqui, eu tenho a minha reta média, né? Minha análise de regressão, aqui passando aqui bem no centro das médias, né? E diferente daqui, você tem médias aqui que o centro, que o ponto médio dessas médias estão fora aqui da minha reta de regressão. Como que ele faz isso? Também com o valor de P. Se P é maior que 0,05, o modelo linear é adequado. Se ele é menor, ele não é. Ou simples, é uma receita de bolo. Naturalmente, né, a falta de ajuste ela vai ser validada quando o modelo tem réplicas, porque eu preciso ter réplicas para que eu possa comparar se o modelo é ajustado ou não. Se eu não tenho réplicas, ele vai te dizer, olha, não tem como eu te dizer em função do ajuste. Bom, os outliers, né, são pontos que estão fora, né, fora da curva, por exemplo, em relação a resíduos, e em relação são os outliers em Y em relação a X. Então, vamos ver aqui. Os resíduos, né, basicamente, nós classificamos em resíduos padronizados e temos os resíduos studentizados. Alguns autores e mesmo o site da StatCamp, que é um site muito bom, tem um material extremamente valioso, ele divide entre resíduos normalizados e depois resíduos padronizados, né? Então ele faz essa distinção. Então ele chama, por exemplo, do resíduo normalizado, né, o resíduo dividido pelo desvio padrão, né? E ele chama aqui do resíduo padronizado, né, digamos assim, o seu resíduo dividido pelo quadrado médio, né, e considera aqui o ponto de leverage, né, que nós vamos ver mais em cima. Mas basicamente ambos dão a mesma informação.